onde, meus amados irmãos em Cristo Jesus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra vai ser ministrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Salve também, meus irmãos em Cristo Jesus, na paz de Deus. Na palavra do Senhor diz, Jeremias capítulo 7, promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama. Ali está a palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todo o Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deverás melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deverás fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que deu a vossos pais, de século em século. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada são proveituosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então virei, e vos podereis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde o princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, portanto, fazer todas estas obras, diz o Senhor. E eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste, chamei-vos e não respondeste? Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei a minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem abominações à rainha dos céus. E ofereci libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre o fruto da terra, acender-se-ão e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comer carne, porque nunca falei aos vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram,
nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante, frente, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando, e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os vossos ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que seus pais. Diz-lhes, pois, todas as palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, uma gente é esta, que não dá ouvido à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção, para pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale de filho de Inom, para queimarem fogo aos seus filhos e às suas filhas, o que nunca ordenei, nem subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale de filho Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, porque por não haver mais lugar, e os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus, e aos animais da terra, e ninguém os espantará, e farei cessar nas cidades de Juda, e nas ruas de Jerusalém, a voz de folguedo, e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os vossos ossos dos reis de Judá, os ossos dos seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. E expô-la-ão o sol e a lua e todo o exército do céu, a quem tinha amado e a quem tinha servido, e após quem tinha ido e a quem tinha buscado, e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como estorco sobre a face da terra, e escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lanceis, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus do povo santo, que busca o Deus eterno, que criou os céus, que criou a terra. Ele é justo e fiel, e pratica a justiça contra os ímpios e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falsos profetas estão enganando as ovelhas perdidas, que precisam encontrar a Jesus Cristo, não o homem. Obedece a doutrina de homem, não ama o seu próximo, vê um caído e pisa em cima. Não ama o próximo, não estende a mão ao próximo, não busca a Deus, mas seus próprios intentos, suas próprias vontades. Vai para a igreja pedir a própria vontade. Deus não se deixa se escarnecer por ninguém. Com Deus não se brinca. Deus é justiça e Deus é justo. Tudo na política vai sair do oculto para ser revelado. Deus revelará o que está em oculto nessa terra, na sua vida, na minha vida e na vida de quem for nessa terra. Deus revelará o oculto. Deus revelará todo o pecado que está dentro do coração do homem.
os maus desígnios do coração do homem, Deus revelará. E esses lugares que falam que é templo do Senhor, que o Senhor não está nele, mas são sinagogas de Satanás, destruindo o povo de Deus, destruindo aquele que quer buscar a Deus, aqueles que estão com sede da palavra do Senhor, aqueles que estão ali querendo alcançar o reino dos céus, enganando, pedindo dinheiro para o povo, o que o Senhor não pediu, mas esses prestarão justo juízo para o Senhor e serão junto ali jogado no fogo eterno, no lago de fogo, junto com o inimigo, com Satanás e seus demônios, junto ali no lago de fogo. Não passará os céus, não passará a terra, que essas palavras não venham a se cumprir, mas venham a se cumprir conforme o mandato de Deus, no seu tempo, conforme a sua bondade, a sua riqueza, a sua grandeza, a sua soberania, pois o homem não conhecia Deus, não conheceu a Deus. Na palavra do Senhor diz que nós temos que buscar a Deus, buscar a conhecê-lo, buscar a entender quem é Deus, quem é nosso Pai, o Criador que nos criou. Nós somos verme, somos pó, somos caco. E vós só ficam brincando e zombando e mais do nome do Senhor. Eis que quando chegar a blasfêmia, as impurezas, o pecado a bater na porta de Deus, no reino dos céus, eis que Jesus virá em labareda de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses vão ser banidos da face do Senhor quando eles vierem, quando o Senhor vier, para ser glorificado pelos seus santos, aqueles que o mundo não tem direito de permanecer. Esses que não têm direito de permanecer, não estariam nem para sua própria vontade neste mundo, esse mundo de pecaminosidade, esse mundo que não tem justiça, essa terra que não tem justiça, nunca melhorará a terra. A palavra do Senhor diz que o mundo vai de mal a pior, o mundo já está no maligno. Na palavra do Senhor diz que de Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Aquilo que o homem semear, ele colherá. De que o homem se queixa, mas sim de seus próprios pecados. O homem se queixa de seus próprios pecados. Se o homem está doente, se ele está doente, está enfermo, é porque merece, porque ele pecou, porque ele semeou. O que colher na carne, colherá corrupção. O que colher no espírito, terá vida eterna, vida com abundância. Se Deus pedir essa alma no dia de hoje, o que você tem para oferecer para Deus? O que você tem para oferecer para o seu Pai? Se você chama de Pai. Se você chama de Pai, então você tem que servir ao seu Pai. Ou não tem como servir a dois deuses. Não tem como servir a dois senhores. Ou serve um ou serve o outro. Ou você vai ali entristecer um ou vai alegrar o outro. Então você decide, ou céu ou inferno. Não tem como você ficar em cima do muro ali. E casa de oração, denominações não leva ao reino dos céus. Na palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho estreito é a verdade. Não se engane com eloquências de mentiras, de falsos profetas que dizem ali para você dar dinheiro, ali que Deus vai receber, que vai te perdoar. Você tem que ajoelhar e tem que chorar para que Deus venha te perdoar se você se arrepender do fundo da sua alma, do seu coração. Amarás o teu Deus acima de tudo, acima de todo, de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de tudo que há em você. Você tem que amar a Deus. E outra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, fale de Jesus Cristo, fale da vida eterna, fale do pão da vida, pois esse é o amor maior que Deus enviou seu Filho unigênito no mundo, para que o mundo venha, para que todos venham crer, para que todos venham crer, para não perecer, mas que tenham a vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo. Não esqueça disso. O mundo
já está no maligno. O dia de amanhã pertence a Deus. Viva hoje, o hoje para Deus, e o amanhã pertence a Deus.